Um conto judaico. Um dia, a verdade decidiu visitar os homens, sem roupa e sem adornos, tão nua como seu próprio nome. E todos que a viam lhe viravam as costas de vergonha ou de medo, e ninguém lhe dava as boas-vindas. Assim, a verdade percorria os confins da terra criticada, rejeitada e desprezada. Uma tarde, muito desconsolada e triste, encontrou a parábola, que passeava alegremente, trajando um belo vestido e muito elegante. Verdade, por que você está tão abatida? Perguntou a parábola. Porque eu devo ser muito feia e muito antipática, já que os homens me evitam tanto, respondeu para a amargurada parábola. Que disparate, sorriu a parábola. Não é por isso que os homens evitam você. Tome, vista algumas das minhas roupas e veja o que acontece. Então, a verdade pôs algumas das lindas vestes da parábola e, de repente, por toda a parte onde passava, era bem-vinda e festejada. Conclusão: os seres humanos não gostam de encarar a verdade sem adornos. Eles preferem-na disfarçada. Muito boa noite. Esse conto é maravilhoso, é um conto judaico e fala sobre a nossa realidade de vida, né? Primeiro, é um prazer estar de volta aqui, mais uma segundona abençoada, cheia de energia boa, cheia de vontade e conectada com a tua energia aí do outro lado do rádio. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Mônica Salomão, sou psicóloga, psicoterapeuta, consultora de desenvolvimento humano e faço esse programa aqui, Papos e Reflexões, na Rádio Mundial, já há 7 anos ininterruptos aqui, com muita honra, com muito prazer de dividir com vocês esse espaço, porque eu tô aqui, dentro dos estúdios da Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida, mas só faz sentido eu continuar fazendo se você estiver aí do outro lado. E eu sempre fico sabendo, as pessoas me comunicam que estão sintonizadas, me ouvindo, e para mim faz uma diferença enorme, é uma honra muito grande e me dá vontade, cada vez mais, de compartilhar de reflexões bacanas sobre a vida, sobre uma visão da psicologia desmitificada, de uma maneira mais moderna, mais disponível para esses dias de hoje, né? Onde a gente vive com tanto aprisionamento, com tantos deveria, com tantos tem que, e que a gente pode desmitificar e criar uma leveza dentro de si, da nossa vida. E por isso, essa parábola, esse conto judaico que eu li sobre a verdade e a parábola, fala exatamente sobre a nossa realidade de vida. Se você parar para analisar agora, de maneira bem simples, rápida, com você aí, com seus botões, faz aí um dedinho de prosa com seus botões, e você prestar atenção o quanto você consegue ser verdadeiro no seu dia a dia. O quanto você consegue ser fiel ao seu pensamento, ao que você está sentindo de verdade. O quanto é difícil nós falarmos a verdade que vai no coração e na mente da gente. Porque existe uma série de paradigmas, de adequações sociais, culturais, e nós não aprendemos a sermos honestos, verdadeiros com o que é essencial dentro de nós. E grande parte das vezes, essa nossa postura aprendida de não sermos efetivamente verdadeiros, termos pudores para nos expressarmos, falarmos as coisas que sentimos, o que pensamos, são travas que nós vamos adquirindo, nós vamos construindo carapaças, couraças em nós e vamos nos afastando de quem somos em essência. Ai, Mônica, mas sabe o que é?
se a gente falar tudo que a gente pensa, a gente não consegue se relacionar, né, com as pessoas. Então, pois é, a gente só não consegue se relacionar com as pessoas porque nós criamos essa maneira de nos relacionarmos com vestes, com adornos sobre as nossas verdades. Então, a gente não tem tranquilidade em pensar diferente. Nós aceitamos que nós vivemos numa cultura que proferimos um discurso moderno, evoluído, que eu aceito, eu não tenho preconceito, eu gosto da verdade, eu gosto da transparência, mas nós não aceitamos isso, é só o discurso falado. É só no discurso falado. Porque, na realidade, no dia a dia, se alguém chegar e falar algumas coisas para você, você se fere, você se magoa. Porque, na verdade, não é a pessoa que te magoou, mas é você que é magoável, né? Vamos lembrando disso já. Desculpe. E aí você não consegue lidar com aquilo que o outro está te dizendo, está te expondo. Todos nós somos assim, nós somos educados dessa forma. Então, se alguém chega e fala assim, você quer tal coisa? Você tem pudores, você tem medo, lá imediatamente, em frações de segundo, nos seus registros de educação, de adestramento da cultura, mostra assim, se você disser que não, você pode ferir, você pode magoar, ai, coitadinho e tal, aí imediatamente você fala, obrigada, eu quero. Mas lá no fundo você não queria, você não estava com vontade, se não faz sentido para você. Mas na convivência social a gente tem dificuldade em expressar com naturalidade, entendendo que você não está ferindo ninguém quando você está dizendo algo que você está sentindo. É apenas uma expressão de você, e a qual todos nós temos direito. Você tem direito, eu tenho direito. Mas como nós somos sempre reféns da avaliação externa, isso significa o quê? Como nós não estamos treinados em darmos apoio a nós mesmos, nós desejamos, nós procuramos o apoio externo. Nós desejamos que o outro nos dê afago, nos dê valorização, nos dê afeto, nos dê chameguinho. E aí eu fico destreinado de fazer isso comigo. Então, por isso, somos reféns dessa valorização externa e para que não, na nossa ideia, na nossa cultura, no nosso aprendizado, para que eu não tenha a possibilidade de perder o valor, o aplauso, o apoio do externo, seja lá de onde vier, eu me submeto, eu me corrompo, eu não sou verdadeiro para ilusoriamente receber esse aplauso, essa valorização que a gente aprendeu desde pequeno, que a gente tem que buscar no outro. Então, o que na verdade acontece é que nós vivemos exatamente como esse conto judaico. Nós vivemos dizendo que gostamos da verdade, mas não somos preparados para lidar com ela. Se você pensar aí rapidinho, alguém que te disse alguma coisa, de repente sobre a sua postura física, e que você se sentiu ofendido. Você se ofendeu com a visão da pessoa sobre você. Isso mostra especificamente o quanto você é refém do valor externo. Eu volto a explicar. Nós, seres humanos, somos seres sociáveis. É muito bom nos relacionarmos. Precisamos dessas relações interpessoais para desenvolvermos, para evoluirmos, para desabrocharmos enquanto raça. Mas o problema nosso é que nós nos tornamos reféns dessas relações. Então, quando nós não desenvolvemos uma relação intrapessoal positiva, produtiva, ou seja, eu olho para dentro, eu trabalho os meus aspectos, eu me enxergo, eu aceito as minhas dificuldades, eu olho para cada característica que eu desenvolvi em mim como pertinente ao meu estado humano de aprendiz de viver, de aprendiz efetivo, interminável.
de estar aqui como um ser luz perfeito, um ser de luz perfeito, aprendiz de viver, caminhante da vida, que nunca acaba. Isso significa o quê? Que eu tenho um monte de coisa que eu ainda não aprendi, que eu ainda não sei, que eu ainda não descobri a meu respeito, que eu tenho ressalvas nas minhas características de personalidade desenvolvida, que eu tenho impressões no meu espírito que eu trago e que me dão tendências, que às vezes eu não consigo lidar direito com essas tendências, às vezes eu administro de uma maneira muito simples, e isso faz parte de mim. Então, quando eu entendo isso, é muito difícil continuar sendo refém da fala do outro, seja ela numa crítica ácida, numa tentativa de crítica construtiva ou de um elogio. Quando a gente se sente todo envaidecido e cheio de um elogio, é porque nós somos tão vulneráveis à crítica como somos a elogio, ou seja, não fazemos parceria interna. Porque quando vem um elogio, uma fala ou uma crítica do externo, e você está, grande parte de você, preenchido de você mesmo, você consegue entender que aquela pessoa, dependendo da energia que ela traz na fala dela, está dizendo algo que ela pensa efetivamente, é direito dela de pensar, está expressando uma opinião, um ponto de vista de acordo com aquilo que vocês estão falando, ou está desejando destilar um veneno porque não está confortável lá dentro dela, mas nenhuma dessas três te afeta. Por quê? É direito do outro, assim como é direito seu, permanecer no que você sente a seu respeito, quem você é. E o outro tem direito a sentir de maneira diferente, a pensar de maneira diferente, a perceber de maneira diferente do que você. O nosso problema é que nós não trabalhamos o nosso universo interno, nós não estimulamos, nós não exercitamos, nós não exercemos a nossa verdade nua, transparente, limpa. Nós aprendemos a adorná-la e de tal forma que às vezes ela perde a característica da verdade. Ela se torna uma outra coisa. De tanto adorno que a gente coloca, de tanta camuflagem que a gente tenta fazer e precisa fazer, porque eu quero, na minha concepção aprendida do que é relacionamento, manter a minha nutrição do outro, me dando valor, me dando aplauso, me dando apoio, me dando o que eu preciso de afeto, porque eu ainda não desenvolvi, não aprendi comigo. E aí, quando a gente fica refém, nós nos tornamos parasitas também do outro. E também nos permitimos sermos parasitados pelo outro, porque é uma troca, né? É uma relação de troca, onde eu cuido de você, eu me abandono, esqueço de mim, cuido de você, dou toda a minha energia para você e você faz isso por mim. E aí ficamos codependentes, a relação não é boa, não é frutífera, e se frutificar, são frutos bem mirradinhos, de pouca qualidade, de pouca vitalidade. Por quê? Porque o ser humano, abdicando de si, perde conexão com aquilo que há de mais divino, o divino dentro dele, que é a essência verdadeira. Então você se torna uma outra pessoa, você não lida com a verdade da alma, da essência, do divino que reside no seu coração, e você tenta se tornar quem você acredita que o outro espera que você seja, para que você tenha a troca e a postura de subserviência do outro também em relação a você. E isso é muito triste, porque as relações, infelizmente, estão, grande parte delas, baseadas, fundamentadas nesse tipo de movimento. Por isso que a gente se perde tanto, por isso que nós temos tanta confusão na relação humana, principalmente em relação de casal, né? Onde as duas pessoas não têm a menor noção de quem são, de verdade, e projetam tudo em cima do outro. E não é só a projeção positiva,
né? Eu dou para esse meu precioso, esse homem que eu amo, que eu quero, que eu não posso viver sem ele. Eu dou tudo o que há de mim. Eu abdico da minha vida essencial, interna, para viver em função dele. É também a cobrança, né? Então, já que eu faço isso, é óbvio que a gente faz inconscientemente, eu espero no mínimo, 100% de doação dele. Ele tem que fazer também a parte dele. Então, ele tem que me amar loucamente. No mínimo. No mínimo. A gente chega lá nos 300%. No mínimo. Ele tem que me amar loucamente, não pode me criticar, ele tem que me dar suporte, não pode enxergar nada negativo em mim, tem que estar disponível para mim e gostar de absolutamente tudo que me compõe. Ou seja, aceitação 100% no mínimo. A gente gosta se chegar no máximo dos 300%, né? Disponibilidade. E aí, você já imaginou que vira essa relação, né? Esse samba de pior qualidade, onde as duas pessoas estão dançando em ritmos diferentes e não se encaixam, porque essa cobrança mútua, porque você faz do seu lado, o outro faz também. Porque se ele aceita se relacionar com você desta forma, é porque ele tem o mesmo tipo de desafio. Não existe uma relação afetiva onde há alguém, um dos integrantes, que é responsável 100% sozinho. Não há possibilidade. Se houver isso, a relação acaba, porque um sozinho, responsável 100%, não mantém uma relação. Precisa da colaboração do outro. Uma relação, para acontecer, precisa de duas partes. E é uma cooperação. Mesmo que você não tenha noção de que você está fazendo isso, é desta forma que acontece. Então, se você ainda se coloca na postura da vítima e fala assim, eu perdi todos os meus amigos, minha mulher é uma casca de ferida, uma mulher chata, ela me fez cortar a relação com todos os meus amigos, eu não tenho mais nenhum amigo da minha adolescência, da minha juventude, sou sozinho, amargurado, vivo só em função dela. Aí, quando eu ouço um cidadão falando isso, aí eu pergunto, então, olha, tem um jeito bacana de resolver. Chega para sua mulher, vão conversar, de adulto para adulto, vão fazer o seguinte, diz para ela o seguinte, olha bem, eu quero voltar a ter uma vida social, ter os meus amigos para encontrar uma vez por semana, poder dar uma relaxada, falar besteira, dar risada, rever os amigos. Então, vamos combinar um dia? Eu faço isso e você vai com as suas amigas. Aí eu ouço de todos. Mas como assim ela com as amigas dela? Porque eu sei que eu vou encontrar com os caras, eu vou lá, vou dar risada, vou falar besteira de futebol, mas eu não vou com outra intenção. Mas ela eu não sei. Ela, você não conhece ela. Ela é perigosa. Ela é muito bonita, ela é toda boa. E aí, deixar ela sozinha? Eu falei, então não foi ela que rompeu com a relação com seus amigos, foi você. Porque você ficou com medo de que se você fizesse, ela teria direito, você não queria que ela tivesse também. Então o seguro é você. Então, entendeu como não há relação de injustiça numa relação afetiva? Se há quem faz o papel do vitimado, que gosta de fazer a lorota, de que foi, eu perdi, eu não pude mais trabalhar porque ele me proibiu. Tem o outro que faz o papel do que comanda, mas vice-versa também. Quem faz o papel do comandado precisa de alguém que faz o papel do vitimado, para que as coisas aconteçam, porque se tem no casal, um dos elementos faz o papel do comandante. E o outro dos elementos diz, não, você não vai comandar, nós vamos fazer parceria. Acabou o comandante. Virou parceria. Porque só é possível quando as duas partes entram em acordo. E se você vive uma situação dessa, para prestar atenção quais são os benefícios que você adquiriu, acreditou que adquiriria, se você se colocasse numa postura de subserviência, de vitimado. Ou seja, os dois são codependentes. E nesse tipo de relação, só permanece quem não lida com a verdade. Quem precisa de 1 milhão de adornos. Se você está numa relação afetiva,
onde você se sente prejudicado, onde você sente que você comanda, você está vivendo uma relação baseada em adornos, em disfarces, em personagens de todos os tipos, menos a realidade. Você quer comungar com a realidade? Senta com a tua esposa, senta com o teu namorado e joga limpo. Fala, eu tenho medo disso. Eu fico insegura quando você fala aquilo. Eu não gosto disso. E aí, ouça o que ele tem para falar. E eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo outro, eu me sinto mal com isso. E o que a gente pode fazer? E aí, converse. Mas converse baseado na verdade, não na tentativa de manipulação. De manter aquela pessoa presa a você, pelos motivos de natureza infinita que temos todos, pelo medo de perder, por insegurança. Se você se deu conta disso agora, vai atrás de um tratamento com alguém bacana, com um profissional que faça você se fortalecer internamente para que você se relacione de uma maneira saudável e gostosa com o outro. Onde a parceria não tem essa necessidade de codependência, onde você precisa do outro e o outro precisa de você. Onde uma relação onde as pessoas precisam um do outro já é falida. Porque você está dizendo que você não se sente completo e você passou essa responsabilidade para o outro de completar você. Olha como é injusto. E vice-versa, você também está imbuído dessa responsabilidade de completar o outro. Isso nunca vai ser possível, não há como completar o outro, porque a única matéria verdadeira de completude de um ser humano é ele mesmo. Então, se você vive uma relação dessa, você vive uma relação de parasitismo mútuo. E é terrível, porque a cobrança vem, né? Você pode estar aí achando que está tudo bem, eu estou vivendo em função dela, ela vivendo em função de mim. Daqui a pouco acontece algo aí dentro de cada um de vocês, onde rompe com aquilo que parecia prazer, e aí começa a vir o amargo, o fel da realidade, que vocês não conseguem trabalhar porque estão cheios de adornos e não sabem como administrar. Então, presta atenção, pensa bem. O quão importante é você lidar com o que é real dentro de você. E só é possível se você volta para dentro, se você se disponibiliza para desenvolver um trabalho de percepção, de autoconhecimento verdadeiro. Senão, você continuará refém de uma relação falida, e aí vai chegar no fim da vida e vai dizendo assim, ai, se eu não tivesse desperdiçado, ai, se eu fizesse, se naquele tempo, quando eu estava com os meus 40, com os meus 50 anos, eu tivesse decidido romper de verdade quando me deu aquele ímpeto, agora eu não estaria aqui. Ai, se eu tivesse falado, não, eu vou sim. Não, você pode ir, vamos ter o dia onde a gente vai ter o benefício, cada um, de liberdade. Hoje já não estaria mais, não estaria nesse estado depressivo que eu estou hoje. Presta atenção, pensa bem. O quanto vale os adornos que você tem usado na sua verdade, na sua essência verdadeira. E faça a sua análise. Vamos finalizar? Olha, é um novo hit de parabéns? Ó, parabéns aí para Neide Nogueirão, Daniel Silva Salles, Giovana Sofiati, Silvana Fredo, Maria Fernanda PF, Sheila Ota, Cláudia Auricchio, que faz aniversário hoje, dia 14 de abril, segundona. Parabéns também para Rosana dos Reis Machado, para Débora Akemi, Dani Carvalho, Adelina Rodrigues e a Cacá, minha irmã querida, que aniversariam dia 16 de abril, quarta-feira. Parabéns para Adriana Regina, que aniversaria dia 17 de abril. Parabéns para o Lucas Giardini, Marcos Dalla Vecchia, Milene Barbosa, que aniversariam dia 18 de abril, sexta-feira gorda. E parabéns também para Débora Maciel, Elaine Reis e a Carol Flório, que aniversariam dia 20 de abril, domingão. E hoje também Ademar Ramos, professor Ademar Ramos, e o Hernani Filho. Não, o Hernani... Ah, não. Ah, tá. Errei. É o Hernani Filho,
do filho do saudoso professor Ademar Ramos. Desculpe. Parabéns para todos vocês que aniversariam esta semana. Olha, pensa bem aí o que você está fazendo com a sua vida, hein? A sua verdade pronta para explodir aí de dentro do seu coração, a sua essência divina, o que você ainda quer para você nessa jornada chamada vida. Ainda há tempo. Uma excelente semana. Acabou, né? Uma excelente semana. Um bom feriadão. Estarei de volta aqui no feriadão, dia 21, ao vivo e em cores, com a voz impostada aqui no microfone. E uma semana cheia de luz para todos vocês. Obrigada pelo carinho quentinho. Beijo aí para Elias Maciel, Silmar Oliva, Ana dos Lobos e a Shirley Leme. Um beijão. Até semana que vem. Beijo, beijo, beijo.